Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Podemos iniciar as perguntas? Estou aguardando, filhinha, estou aguardando. Vamos lá. Henry, em que momento da sua vida você foi chamado? Que você sentiu que você era especial, que você tinha uma missão e que você era a reencarnação de Jesus? Quando aconteceu isso? Eu nunca me senti especial. Nunca. Apenas desde criança estou aqui programado pelo Altíssimo para cumprir a sua santa vontade. Então não existe ninguém especial, só o Senhor é importante, só Ele. Ele é mais do que especial. Então, para simplificar, que essa pergunta eu já respondi muitíssimas vezes, está inclusive na internet, onde eu dei várias explicações. Dei o número do site aqui, vai. Fala aí. Onde é que está? Fala rápido. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Onde está explicado detalhadamente, onde tem o livro Despertador Explosivo, que explica a minha história. Então, em 1969, comecei minha vida pública. Dia 20 de março de 69, pela primeira vez falei numa rádio, na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, no oeste paranense. Depois, durante 10 anos, falei só sobre cosmologia, ainda sem saber quem sou, apenas obediente ao meu Pai Senhor Deus, que eu chamava de Cosmo, que é o Cosmo, mas que eu não sabia ainda que era Ele, que dava ordem na minha cabeça. Desde criança eu obedeço uma ordem poderosa na minha cabeça, que é uma única voz. E daí, muito bem, depois de 69 a 79, vivi como consultor metafísico, falava só sobre o cosmos. Em 79, ele, o Senhor desta voz poderosa que sempre me comandou, determinou que eu fosse jejuar em Santiago do Chile. Então, tudo mudou na minha vida, radicalmente. O restante, quem quiser pode investigar lá na minha página e também no livro Despertador Explosivo, que tem a missão, a função de diluir os dogmas, de quebrar cada do raciocínio. Então, podem vir novas perguntas, porque o restante eu já respondi durante 50 anos, né? Nos últimos 40 anos eu digo quem sou. Sim. O Papa Francisco disse que o mundo sairá melhor ou pior dessa pandemia. Você concorda com ele? Bem, aí depende da ótica que se olha, né? Sairá melhor, nesse particular, sairá melhor no sentido que os habitantes da Terra tomarão consciência, os sobreviventes, tomarão consciência da realidade que é viver na Terra. Tomarão consciência do que são os habitantes da Terra na atual conjuntura, que planejam mortes por atacado, que planejam venenos, que não é só essa pandemia, né? Então, depois, porque todos aqueles que estavam acomodados em sua zona de conforto até então, indo nas igrejas, invocar o Cristo folclórico deles, porque eu sou o Cristo verdadeiro, e eles invocam o meu nome antigo obsoleto Jesus. Então, depois dessa pandemia, já não puderam mais ir nas igrejas. Quer dizer, o dono do cabresto, o lobo, não pode mais acochar o cabresto neles. Isso já é uma coisa boa. Até mesmo
o representante da Madonna do Apocalipse 17, que acabou de fazer essa pergunta, ele também teve que ficar um tempo isolado, meditando. Quizá antes de partir desse mundo ele ainda confessa para a humanidade que eu estou aqui na Terra, que eu estou aqui na terra de Santa Cruz, que eu voltei, que fazem 50 anos que eu estou falando em público, e 40 que eu digo quem sou. Quem sabe, daí ele resolve antes de partir, diz assim, olha, o Cristo está em Brasília, o Henrique Cristo está lutando para consolidar o reino de Deus na terra. Enfim, quem sabe, porque o antecessor dele, ou melhor, o antecessor do antecessor, disse que a humanidade deveria se preparar para receber Cristo. Aí quando ele disse isso, ficaram achando que ele estava meio... ele disse que era a terceira vinda de Cristo. Por quê? Porque ele reconhecia que a primeira foi quando o primogênito Adão, a segunda quando Jesus, e agora a terceira. Mas no caso deste, o JP2, daí não deram crédito a ele. E não, eu estou aqui, esse ano, em março, em setembro, vai fazer 40 anos que eu digo quem sou. Bom, como eu sei que tem muitas outras perguntas, se porventura não fui completamente conclusivo, volte a perguntar, fique à vontade, que tenham todos a minha paz. Vamos lá. O senhor está se protegendo nessa quarentena? O senhor está em casa? Claro. Não, eu vivo em quarentena, porque aqui no Reino de Deus, no Reino de Deus, aqui em Brasília, é um lugar diferente. Detalhe eu não vou entrar, mas então eu estou protegendo sim dessa pestilência. Vou lhe indicar a ti e a todos que ouvem a única forma de proteção. A única. Primeiro, a consciência que o medo é pior do que o vírus. O medo mata muito mais do que o vírus, porque por causa do medo as pessoas não conseguem respirar até. Que quando vem o efeito do vírus, se elas tivessem consciência do Pai Eterno invocando-o, então elas conseguiriam um pequenino viés de respiração. Mas como elas ficam apavoradas, vendo aquela coleção de caixões de defunto que mostra na mídia, e vendo aquele monte de buracos esperando por elas, elas embarcam. Então, em verdade eu vos digo, o medo é muito mais perigoso do que o vírus. E o que fazer para se livrar do medo? O quê? Unicamente invocar o Senhor da vida, como eu já ensinei há 2000 anos, no quarto com a porta fechada. Está lá, Mateus 6, versículo 6. Se tu invoca o Senhor da vida, o Senhor do destino, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, então tu não vais mais ter medo. Tu vai sentir lá no teu quarto a energia dele. Teu quarto vai ficar energia, nada de ir na igreja e lá escutar barulheiro. Hoje em dia as igrejas têm um comportamento estilo cabaré. Entende? Tu vai no teu quarto, lá a tua energia, teu quarto, energiza pedindo ao Pai. Aí ele vai te inspirar para sair de casa só quando é necessário, vai te inspirar a usar a máscara assim para te proteger desse vírus, etc, etc, etc. Agora, se tu não confiar nele, se tu não invocar nele, como eu ensinei há 2000 anos, daí tu ficas vulnerável à mercê de toda e qualquer tempestade. Até uma tempestade pode te atingir na tua casa, então tu tem que pedir para o Pai, no quarto, com a porta fechada. Eu vi os lobos que estão tendo dificuldade de uivar, os lobos que são travestidos de ovelha, eles agora estão com medo, não conseguem uivar e ficam desesperados. Cristo vai vir, Cristo vem, Cristo não pode fechar minha porta. Nada disso. A porta da tua casa, de tua casa e de todos os que me ouvem, tu é que fecha e te tranca lá dentro na hora de invocar o Pai para estabelecer uma simbiose. Eu disse há 2000 anos, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo vê o que se passa e te abençoa. Eu não disse, Mateus 6, versículo 6, não mandei ninguém ir na igreja. Isso foi inventado pelos homens para encabrestar, para chantagear o miserável salário do dízimo do salário, etc, etc, etc. Fique à vontade, viu, filha? Legal. Henri, o senhor tem formação em astrologia, você é um astrólogo. É real que as pessoas nascem com a característica de acordo com cada signo?
Bem, aí eu explico, essa é uma coisa, não é assim. Eu, na graça do Altíssimo, não saí de nenhuma forma. Não sou formado em nada. Na graça do Altíssimo, Ele é que me inspirou. Eu fiz na escola pública 3 anos para alfabetização. Depois disto, eu sou teodidata. Por ordem dele, estudei antropologia, biologia, etc. Sociologia com cobaias vivas. Então, quando em se tratando, falando de astrologia, parece que eu explico umas coisitas aí, para quem me pergunta, que eu não sou astrólogo, eu sou cosmologista. Eu falo do cosmos. Então, durante a minha vida pública, de 1969 até 79, são 10 anos, eu vivi explicando o cosmos. Então eu expliquei, inclusive, a astrologia, que é a mãe da astronomia, que é a ciência rebelde. Eu expliquei como é que funciona a astrologia, por que ela existiu. Expliquei. Uma vez eu falei durante 2 horas no TV, Canal 12 de Porto Alegre, sobre esse assunto. Então não custa falar um pouquinho de novo. A astrologia é um conhecimento que hoje em dia tem fabricação de astrologia, fabricam horóscopo, como tudo, mas o conhecimento da astrologia foi quando o homem surgiu do caos, sem poder ter contato com o seu superior, seu Criador, teve que se esforçar para interpretar os sinais das estrelas, dos planetas. E daí, nesse tempo, há milhões de anos atrás, ele compreendeu, porque depois que ele violou as leis do pai, ele foi expelido e começou a ter que interpretar os sinais. Não ouvia mais a voz do Criador. Daí ele entendeu os sinais das estrelas, descobriu depois de longa pesquisa dele, na necessidade, o primogênito que tu fala, mas há milhões de anos. Então descobriu que quem nascia entre 21 de março e 20 de abril eram pessoas que tinham um impulso, que pensava em conduzir os demais, e nem percebeu que atrás dele tinha todo um zodíaco. E assim foi em diante. Aí depois foi montando um quebra-cabeça. No Ocidente, paradoxalmente, por coincidências asposas, na Ásia, também Deus inspirara alguém a fazer o mesmo estudo, só que lá mudaram o nome dos personagens do signo. Lá, por exemplo, tem o rato, a cobra, e aqui tem o Áries, touro, gêmeos, enfim, mas eu não vou falar sobre isso agora, só queria explicar que a astrologia hoje em dia virou um negócio, né? Fabricam horóscopo, vendem. As pessoas querem olhar o seu horóscopo antes de sair de casa, saber como vai ser seu dia, né? Como vendem, virou uma coisa banalizada, mas de qualquer maneira, lá nos primórdios, antes da astronomia, a astronomia é a filha rebelde da astrologia. Eu tive relações com vários astrônomos, em vários lugares, nos debates, em televisões, e eu sei que eles estão certos. Existe a astronomia é a filha rebelde que se esforça por ser ortodoxa. Ela se esforça e é utilíssima, importantíssima. Porque, como eu disse, a astrologia era um ramo de conhecimento. Não é uma ciência, nunca foi. É um ramo de conhecimento de sabedoria. Entendeu? Mas vamos lá, eu sei que tem mais perguntas, tem mais pessoas querendo saber, porque esse assunto eu falei durante 10 anos, de 69 a 79. Daí para frente meu pai disse que eu devo falar as coisas transcendentais que se avizinham. Teve que explicar o porvir, por que é inevitável a eclosão nuclear, essas coisas todas. Então, por enquanto, eu vou responder outras perguntas. Outra coisa, na minha página, na internet, tem mais de 400 perguntas respondidas. Além de que todo sábado às 11 da manhã, eu falo no canal henricristo.tv. Fala de novo para ela, minha página da internet. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Que é a página gêmea. Vamos lá, vamos dar outra pergunta. Fique à vontade.
Ultimamente, estamos acompanhando diversos fenômenos espaciais, incluindo a NASA, liberou um vídeo autêntico de objetos voadores não identificados. Existe vida fora da Terra? Prestai muita atenção. Eu venho de uma longa história, de uma longa experiência. Prestai atenção quem quiser entender. Até prova em contrário, existe sim vida fora da Terra, porque Deus é onipresente. Ele dá vida à Via Láctea, às galáxias, às estrelas, os planetas. Deus, o Criador Supremo, o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, enfim, o Senhor. Então Ele dá vida para tudo e para todos. Até nesse instante tu para de respirar se Ele não vivificar as células do teu corpo e as partículas do teu sangue. Se Ele abandonar teu corpo, tu fica um defunto aí. Tu e qualquer um dos que estão me ouvindo. Sem o Senhor ninguém é nada. É bom lembrar disso. Então tem vida fora da Terra sim, só que vida física, humana, vida na carne, porque quem dá vida para a carne é o Senhor, né? Ele reitera uma vez mais, Ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do seu sangue. Eu digo cada célula, não é célula, é célula, entenderam, né? Então, muito bem. Agora, quanto a essas personagens que aparecem, até prova em contrário, eu tenho muitas razões para dizer que são esquema de espionagem de governo contra governo, entende? Então por isso que o governo vai dizer, tem isso, porque chegou um ponto que vazou tudo, está vazando. Não dá mais para esconder no mundo globalizado as coisas que acontecem. Agora, eu tenho uma opinião empírica sobre isso, já que tu fizeste essa pergunta, que existem pessoas que sobrevivem desse engodo, né? De dizer que um disco voador, aqui no Brasil mesmo teve um que eu não lembro agora o nome, que ele encontrava o disco voador em determinado lugar, e teve outro. Agora, eu tive experiências eu até nem gosto de falar, mas tive no sentido de desmascarar essa fantasia. Então você tentar ser breve num assunto desse, se consideram relevante, querem saber, então vou responder muito breve. Eu recebi bastante perguntas que o pessoal queria saber a sua opinião pessoal do aborto. O senhor é a favor ou contra? Bom, então deixa o disco voador para um outro dia, vamos lá, né? Porque eu ia falar... Tá, o que, dentro dos seus dogmas, né? Porque a primeira vez... Eu não tenho dogma. Não, sim. Eu sou contra dogma. O que é proibido dentro dos seus ensinamentos atuais? Porque os tempos mudaram desde que você veio na sua primeira vida, né? A segunda vida, depois você veio como Jesus. E agora, aqui, né? No século XXI, né? Nós estamos. O que é proibido nos seus ensinamentos? Proibido nos ensinamentos que ministro da parte de meu pai é pecar. E o que é pecado? Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Essa é a lei que o Senhor me ministrou para simplificar a coisa, a vida aqui na Terra, na contemporaneidade. Agora, em falando-se de aborto, é muito importante, mas muito importante mesmo, quem quiser saber completamente, aos olhos do Pai Eterno, aos olhos das coisas que o Senhor me revelou, porque eu venho de uma longa batalha. Eu não vivo numa zona de conforto, num gabinete como parasita do erário, ganhando não sei quantos mil reais às custas do povo. Eu sou o povo. Eu dormi em favela, tanto no Rio de Janeiro como lá na Bahia. Em outros lugares vivi no meio do povo. Sempre, eu percorri o Brasil todo dormindo nas casas do povo. Entende? Nunca fui turista, percorri toda a América Latina como emissário do Pai. Então quero deixar bem claro, para que entendam, eu não tenho os olhos fechados para a desgraça, para as dores que as mulheres e as meninas que são vítimas de estupro e que ficam aí barrigudas, coitadas, sofrendo, desesperadas, uma se suicidam e outras, esses dias eu vi pela televisão aqui no Brasil, uma menina, uma moça
que ela tinha um filho já, e ela jogou pela janela, depois ela recolheu num saco plástico, para se livrar dele. Eu vi tudo isso, e aí é fácil, os acomodadinhos já notas, os donos os chantagistas de dízimo, os vendedores de falso sacramento dizem, ela cometeu um crime, mas ninguém foi lá ver por que isso aconteceu. Sendo bem direto, já que estou falando desse assunto tão desagradável, o homem não engravida. Preste bem atenção. E daí eles ficam julgando do jeito deles, a maioria, claro, façam justiça para as pessoas do bem. Mas a maioria fica julgando sem conhecimento de causa e esquecendo que eu falei sobre isso há 2000 anos. Quando eu caminhava em direção ao Calvário, eu disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, que chegará o dia. Que bem-aventurados serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais. Então eu acompanho a mídia séria e a mídia marrom eu deleto. Mas eu acompanho a mídia há 50 anos e eu vejo quantas jovens que não queriam engravidar, não queriam ser possuídas, não queriam ter relações carnais, ainda não era hora, e que um homem, um safardano, vai lá e dejeta dentro dela, e depois ela tem que carregar na barriga dela durante 9 meses. Outra coisa, já que tu falou, está vendo comigo, a coisa não é brincadeira, não é sério. Então é bom que saibam as intenções que tem escondida na cabeça daqueles que estão contra a legalização do aborto. A cabeça deles é assim, bem assim. Os donos de cabritos religiosos é que deixar que nasçam essas crianças sem lar, sem proteção, porque em nome delas vamos pedir esmola, que não dá nada dá tanto lucro como pedir esmola em nome de crianças desamparadas. Eu sou testemunha pessoal disso. Eu vi de perto as religiões. Então, quero deixar isso claro. Agora, então, Henri Cristo, mais uma vez, mostra para ela onde é, para quem quiser, vem cá mostrar onde é que pode achar a elucidar o negócio do aborto. Vem cá. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Então, lá você pode encontrar uma resposta completa minha, intitulada Henri Cristo elucida a questão do aborto. Não é assim? Isso, Henri Cristo elucida a questão do aborto. Então, porque um cientista, um estudioso me questionou há 20 anos atrás, mais ou menos, e aí o meu pai mandou que eu explicasse tudo, detalhadamente, que é claro que eu sou contra o aborto, é claro que eu preferia que as mulheres não fossem estupradas, não fossem violentadas, que todos respeitassem o corpo das mulheres, mas já que infelizmente a coisa está cada vez mais exacerbada, então entre os males o menor. Prestai bem atenção. Detalhe, as mulheres da classe média, alta, antes quando não tinha pandemia, sei lá, essa porcaria aí, elas pegavam um avião tranquilamente, faziam um turismo até Roma, ou até Paris, ou até Madrid, ou até Nova York, e lá elas faziam tranquilamente o aborto, sempre, legalmente. Agora aqui as mulheres que não têm condições, às vezes elas pegam uma agulha de tricô, né? Tricô. Aí tem assim, então ela usa essa agulha, e daí, não, peraí, o grave é depois. Elas usam essa agulha na hora do sufoco, que elas veem que não tem outra solução, não tem aonde amamentar, cuidar. Para quem pedir ajuda, né? Pois é, então sabe o que elas fazem? Sabe o que acontece com elas depois? Quando não dá certo, que elas têm que ir para o hospital, sabe o que acontece? Muitas vezes aconteceu que eu vi debaixo do meu nariz, o médico tem a obrigação de chamar a polícia para prendê-la a posteriori. Você entendeu isso? Ela tem um sufoco desgraçado, porque já fui, digamos, e outra coisa, que hipocrisia, né? Presta atenção para os abatinados que ficam dizendo que é uma vida, né? Então quer dizer que quando o feto, quando dá tempo para pedir por poder judiciário, comprovando que o feto
foi introduzido lá ilegitimamente, sem autorização, através de de uma descarga de sêmen sem autorização. Aí então, se der tempo que o Poder Judiciário permite, daí então é normal. Agora, se não der tempo, daí é crime, é pecado. Eu vim, esse assunto não devia abordar, mas já que abordou, eu vou mais longe. Lá em Curitiba, eu assisti com grande pesar na TV, porque eu fui sediado em Curitiba 24 anos. Na TV... Tribuna na TV. Na Tribuna na TV, no canal 4 de Curitiba, uma menina de 9 anos, que ela andava para lá e para cá na frente da câmera de televisão com a barriguinha crescendo, e o repórter da época mostrava ela de novo, e de novo, e de novo. Eu tive que ver tudo aquilo triste. E o Poder Judiciário, como todos sabem, tem um processo moroso. Quando decidiu que podia fazer o aborto, quando decidiu, já era 7 meses. Daí já era uma criança, já tinha status de criança, porque poderia viver independente da gestante. Daí então, segundo eu vi pela televisão, segundo eu vi pela mídia, ninguém quis fazer. Daí uma junta médica tinha que fazer para ninguém ficar responsável. Entenderam? Então, quer dizer, se o Brasil, né, quisesse ter caridade com as pessoas humildes, as mulheres humildes, caridade seria. Então, sim, ele compreenderia que se fazem muitos abortos, aqueles que têm recursos vão lá para o estrangeiro. Por quê? Que os países, preste bem atenção, Roma, a Itália, legalizaram. Espanha, legalizaram. Portugal, legalizaram. Estados Unidos, legalizaram. Não legalizaram o aborto nesses países porque são assassinos, matadores de crianças, não. Eles legalizaram porque eles tomaram consciência da gravidade de uma mulher... Colocando as mulheres em risco também, né? Entendeu? A vida dessas mulheres... Etc, etc. Eu nunca falei tanto sobre esse assunto, mas já que eu estou falando com uma mulher, né? Então eu detesto falar disso, e eu sou a favor da vida com dignidade. Eu sou a favor da vida com dignidade, que a mulher, antes de ficar gestante, ela tem planos, que ela tem condições, que ela, como é que ela vai dar de comer para o filho, etc, etc, etc. Quantas crianças estão morrendo de fome agora, aqui no Brasil? Nosso Brasil, né? Debaixo da barba desses hipócritas que dizem que não, que a criança, o feto só adquire status de criança o dia que ele é passível de sobreviver fora do corpo da gestante. Então o aborto, se fosse legalizado, podia ser feito antes dos 3 meses. Pronto. Enquanto que ainda é um conjunto de células de informação. Henri, o senhor tem algum cuidado especial com o seu corpo e com a boa forma? Qual é a sua alimentação? E se você faz academia e exercícios físicos? Bem, é o seguinte. Faz muitos anos, eu jejuei mais de 50 dias, lá no passado, na minha juventude. Então faz muitos anos, em 1976, lá no restaurante La Fiorentina, no Rio de Janeiro, eu recebi ordem de deixar de comer carne. Então mandei fazer um soufflé de espinafre, nunca esqueço. E depois disso, eu nunca mais comi carne, né? Então esse é um detalhe que já... Depois fiquei sabendo que pesquisas científicas mostraram que quem não come cadáver de vaca, galinha, nem de porco, vive 17 anos a mais. É uma pesquisa feita na França, né? Então é uma pesquisa feita de longa data. Então no meu caso, eu por ordem do Altíssimo, eu não como mais carne. Faz esse tempo. Então também recebi ordem em São José da Costa Rica, nos Alpes do Coronado de São José da Costa Rica, recebi do meu pai ordem para comer alho todos os dias, limão, alho, óleo de oliva, obviamente com sal, né? E salsa, É uma da minha principal alimentação. Tem umas pessoas que meio debocham, comer porco, comer alho, mas é meu cardápio principal. Aí depois disso é óbvio que eu me alimento. No México eu jejuei durante 9 dias lá em Teotihuacan, no México, lá recebi ordens como comer o restante. Então, amêndoas, raízes, plantas,
coisas assim. Então, muito saudável. Então aí eu recomendo para aqueles que podem, que hoje em dia já se tornou um luxo ser vegetariano, né? Para aqueles que podem se nutrir com as coisas diretamente vindo da Mãe Terra. Outra coisa, já que tu me fizeste essa pergunta, quem come mesmo vegetal cozido, come o bagaço do vegetal, porque o fogo é que vai comer energia. Então eu como vegetal cru, né, basicamente. Então aí eu vou comer a energia. O meu corpo vai cozinhar aquela fruta, aquele verdura, tudo. E aqui tem gente aqui na casa do Senhor que planta, aqui tem uma horta, né? O que não der aqui, a gente adquire lá fora, né? Então, mais ou menos, agora quanto aí, academia, essas coisas, eu sempre fui partidário, claro, na minha condição, de cuidar do meu corpo, que é meu único patrimônio, meu corpo, que ao mesmo tempo é meu templo, é meu templo e é também meu veículo cela, porque é com ele que eu vou para lá e para cá. Então eu faço exercício, eu caminho no mínimo 3 km por dia, né? Faço bike, essas coisas assim, né? E daí então agachamento, abdômen, essas coisas. Quando posso e quando tenho tempo, né? E quando tenho tempo, faz muito tempo que eu não tenho tempo, eu jogava um sinuca, que é um excelente esporte saudável. Sim, eu fiquei sabendo que o senhor é um ótimo jogador de sinuca. Eu gostava de jogar quando tem tempo. Agora não tem, faz meses que eu não posso jogar, por causa das minhas obrigações, né? Mas eu vou voltar a jogar sim. Então eu ensinei os meus discípulos a jogar, meus amigos, eles aprenderam comigo a jogar, e os que já sabiam, então era melhor ainda. Uma sinuca da bola 7. Que é o sinuca universal, que requer cálculos, que requer movimento, tanto mental quanto físico. Bom, então tá aí, eu sou a favor do esporte, só que eu não tenho atualmente muito tempo para praticar, né? Henri, o pessoal perguntou muito, fez muito essa pergunta. O senhor bebe álcool? E qual é o drink preferido de Cristo? Eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Na véspera da crucificação, eu disse assim: doravante não beberei mais do fruto da videira, a não ser convosco novamente no meu reino de meu Pai. E aqui no reino de meu Pai, formalizado pela SOST, aqui em Brasília, eu tomo o fruto da videira, que é o vinho, que é suco de uva fermentado. Que ele fica um tempo armazenado, né? Entendeu? Me perguntaram isso ainda essa semana. Com exceção da Bíblia, quais gêneros de livros você mais gosta? Antes de responder os livros, eu tenho que falar da Bíblia antes. Uma coisa só. A Bíblia, na minha visão metafísica, continua sendo um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, e só com a anuência do Altíssimo. Só Ele pode te inspirar para entender esse livro sagrado. Então tu entra no teu quarto, fecha a porta, Mateus 6, versículo 6. Ora ao Pai e pede para Ele te dar a compreensão. Se tu não pedir para Ele a compreensão da Bíblia, tu vais poder sair por aí matando gente, porque lá está escrito que Josué matou muita gente. Josué vai sair, ser homem, vai sair por aí praticando incesto, porque está escrito que Ló fez filho nas filhas. Então tu tem que pedir para o Pai compreender o mistério da Bíblia. Agora, quanto a outros livros, sabe, filhinha, eu tive que me aprofundar em muitos livros, né? Meu Pai, Senhor e Deus, me ordenou que aprofundasse em biologia, antropologia, etc. E principalmente sociologia. Então eu sugiro para quem quiser ler, né? E a outra coisa, é muito interessante falando de livro, tem muita gente que fica chamando Maquiavelli, por exemplo, de maquiavélico, não sei mais o quê. Ele foi um homem que viveu, morreu pobre, um estudioso de sociologia, na verdade, com cobaias vivas. Então, ele mesmo diz que se os seres humanos fossem bons, os preceitos que ele mostrou lá seriam ruins. Mas como os homens são maus, ambiciosos de ganho, etc., e todo intelectual que se preza, antes de julgar Niccolo de Maquiavelli, vai estudar melhor, que ele não escreveu um livro, ele escreveu um manual para um amigo e se tornou livro. Tá. Então vamos lá, eu tive várias vezes nas faculdades de Direito, conversei em São Paulo na USP, eu estive lá na FAAP, eu tenho visto o que as cabeças inteligentes sabem assimilar. Mas então, muito bem, livro, mais um livro que eu te sugeria, já que tu me perguntaste, né? Mas um livro que eu sugeria para aqueles, mas teve um amigo meu que ele era um intelectual que veio da França morar comigo muitos anos,
E ele disse, olha, Henry, se alguém lesse esse livro sem te conhecer, ia se tornar ateu, né? Porque ele, quando me conheceu, era ateu, líder sindicalista, formado na Sorbonne de Paris. Então, daí o livro que eu digo para quem quiser estudar sociologia, natureza humana, é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É um livro pesado, que nem todo mundo vai saber entender. Mas fica uma indicação. Exatamente. Para quem quiser entender o mundo, né? Mas não é para ler com os olhos de ateu. Ler pensando que Deus que instruiu, né? Inclusive, esse Sun Tzu era chinês, né? Então, veja bem, lá na China, teve um chinês que disse uma frase que até hoje poucos compreenderam. Se tu chega para um indivíduo que estudou, um intelectualoide, porque intelectual é aquele que desenvolveu o intelecto. Intelectualoide é aquele que coleciona diploma, mas só para falar bonito, fala diferente nos salões. Então tu pergunta para ele, como é possível, depois de estudar, que Cristo foi de carne e osso para o céu? Como é possível? Porque o Cristo, na hora da crucificação, diz, Pai, me abandonaste, eu que te falo, falei isso. Em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei. Não falei meu corpo. Porque eu sabia que o meu corpo ia para a mãe terra, porque estava previsto, tu és pó, do pó te foste tomado e ao pó retornarás. Então daí, muito bem, aí tu pergunta para um desses que colecionam diploma, que continuam ajoelhando-se diante de falsos profetas, diante de estátuas, pergunta para ele, como é que Cristo pode ir de carne e osso para o céu, já que lá no céu a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Aí sabe o que ele responde? É o dogma, com a voz bem jocosa, é o dogma da nossa fé. Mas não para pensar que dogma é o cadeado do raciocínio, que ele está impedido de raciocinar, porque se livra do dogma, ele vai raciocinar e ver que a lei é perfeita, que Deus é perfeito, que lá no céu a temperatura confina ao zero absoluto. Ninguém pode ir de carne e osso para o céu. Aí quando eles acreditam nisso, daí são encabrestados pelos que se dizem espírita, etc., que daí dizem, não, Cristo nunca vai voltar aqui na Terra. Dizem, espírito evoluído não volta aqui. Então daí se um indivíduo raciocinar, vai compreender que reencarnação não é coisa privativa de nenhuma seita religiosa, nem de espírita. Reencarnação é uma lei eterna. A palavra é moderna, mas a lei é eterna. Desde os primórdios, quando o Senhor disse que tu és pó, do pó que foste tomado, ao pó retornarás. Eu tinha que retornar sempre de novo, entende? Inclusive, há 2000 anos, quando me disseram, mas espera aí, não está escrito que João Batista vinha, ou Elias vinha antes do Cristo, do Messias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Como é o Elias, se não reencarnado? Bem, eu quero dizer mais uma vez para ti que como aqui é uma difícil a gente falar tudo que tem que ser, mas que todo sábado às 11 horas da manhã eu respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio, no canal inquis.tv. Fique à vontade para a nova pergunta. Vamos lá. Henry, qual é seu estilo de música favorito? Uma banda, um cantor que o senhor gosta muito de ouvir? Para ser bem franco, mas bem franco que eu sou obrigado a ser, eu prefiro sempre, que faz bem para minha alma, desde 69, eu adotei a música clássica como a principal, que é a música que atravessa séculos. Mas das músicas modernas, atuais não digo, mas modernas, contemporâneas, eu escutei música, acho, alguns cantores que fizeram músicas que têm significado, né? Como, por exemplo, Jean Melão, ele fala esses moços. Olha, é uma música antiga, mas é dessa da contemporaneidade. Então tem músicas que têm um significado. E Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas. As pessoas escutam música, mas nem param para pensar. Por exemplo, tem uma música chamada O Homem, que fala da minha volta. Retrata exatamente tudo que eu ia fazer quando voltasse. Então eu aprecio, escutei essa música algumas vezes. E aí tem agora, não lembro mais,
Lembra de alguma outra que eu podia sugerir? Não, mas tá bom. Tem As místicas, né? Até as eu músicas conheço. místicas. agora lembrei. Eu ia falar das meninas. Tem as versões místicas que elas fizeram, que Tá tudo na internet. o tempo vai passar, mas elas vão existir. Porque mais adiante, muitas pessoas que ainda não escutaram, elas vão escutar e vão compreender o significado das letras. Eu conheci as meninas pelos vídeos que elas fizeram com uma versão Tá vendo? mística de Britney Spears. Então. Tem a outra que elas fizeram. Acho que foram 2 da Britney que elas fizeram. Então, Inhale Rei. É sempre, pessoal. Quem tem o poder é o INRI. Se quiser provar, pode perguntar de onde ele veio e o que ele fez. Vai se impressionar com a história e sua trajetória pela terra. Ele é o mestre, veio pra ficar. Só ver para crer, está no ar em todo lugar. A estrela vai brilhar. então essas músicas, Deus que escreve direito mesmo que por linhas tortas, ele inspirou elas. Teve umas que vieram de São Paulo, de um cantor, um escritor de São Paulo. falou de Marco outro dia. Filha, para deixar os meus filhos que me ouvem aí raciocinar, que isso a gente deixa, marcamos um novo encontro. Com certeza, vai ser um E daí dá prazer tempo conversar pra com você de raciocinar. novo. Se tu tiver assim, firmeza para voltar a um encontro comigo, enfrentar, falar com ele, porque as críticas virão também, né? Certo? Sim. As críticas. Não, Esteja prazer. preparado. O senhor é uma pessoa que desde criança eu acompanho na TV. Eu gosto muito, tenho um respeito enorme por você, pelas meninas que me ajudaram com essa entrevista. Então eu vou pedir ao Pai a bênção, mas então antes, vamos ver se não vou ser cortado. Se for cortado, desde já digo que tem um encontro marcado sábado às 11 horas da manhã no Enriquez.tv. Agora eu vou começar, passar uma última mensagem antes de despedir. Anda bem, se der tempo. Ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhido dos porcos e o latir dos cães, meus filhos, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas
para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir o Pai a bênção enquanto dá tempo, ok? Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Até sábado às 11 horas, meus filhos. InriqueCrispo.tv, canal da YouTube. Até sempre, filhos. Até sábado e até sempre. Tenham toda a minha paz. Muito obrigada, Henri. Obrigada, as meninas. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada mesmo por ter participado desse bate-papo. Espero voltar em breve para falar contigo de novo. Até sábado e até breve. Tenham toda a minha paz. Bora lá, internet acessar. Sábado de manhã, em ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar. Através da web, todo olho verá. InriCrispo.tv, partiu repassa, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A voz de Henri é como o som de muitas águas. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir. Henri é tão puro, só me faz feliz. Ele é o mestre, você aprende. Não seja nécio, ouça o que ele diz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do Reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.